Eu vou fazer uma peça de macramê pro meu quarto com esse galho aqui. Olha que coisa mais linda. E ele tá com essas coisinhas aqui. Eu não ia tirar, eu ia deixar com isso. Mas eu vou tirar porque eu acho que vai ficar mais bonito. E eu também não ia invernizar ele, eu ia deixar ele assim. Só que como faz muito tempo que eu tô com ele aqui parado, olha o que aconteceu. Tá vendo? Ele tá rachando, ó. Só que ele é um galho de uma árvore que a gente... da vó do meu ex-marido, que a gente tinha um carinho muito grande. Então eu vou fazer com ele mesmo. Então eu vou ali buscar verniz pra gente invernizar ele e ficar mais bonito. Vai ser uma peça bem minimalista e eu vou ensinar vocês a fazerem por aqui. Para fazer a preparação do meu galho aí, eu não precisei lixar, mas se você precisar, usa lixa 80, depois a 100, depois a 120. Quanto mais fina, mais fino vai ficar o acabamento, tá? Eu não precisei, só tirei umas casquinhas para deixar ele mais preparado para receber o verniz. O verniz que eu tô usando é esse aqui, ó. Eu vou deixar ele certinho na descrição, um Sparlac. Ele é marítimo, não tem necessidade de ser, tá? Natural, incolor, e eu gosto dele acetinado, pra peça não ficar muito brilhante. Com um pincelzinho aí de cerdas macias, eu utilizei ele direto na lata, tá? Como eu peguei esse verniz à base de água, não precisa diluir, não precisa nada, como se fosse um verniz à base de solvente, que aí tem que diluir em água rasa e tudo mais. Então, eu indico esse daí porque fica muito mais fácil o manuseio. Pintei toda a peça para ela ficar bonitinha, deixei secando por mais ou menos uns 30 minutos, 1 hora e pouquinho, tá bom? Antes de eu começar a peça, eu passo aqui pelo processo criativo, eu tiro da minha cabeça o que tá aqui dentro e coloco numa folha para conseguir visualizar ele mais ou menos. Como que eu vou fazer, como que eu vou organizar as cores, para ele não ficar uma coisa só dentro da minha cabeça, eu conseguir externalizar como que eu gostaria da peça. Então aqui eu só coloquei mais para vocês verem um pouquinho do processo criativo que acontece aqui dentro. Então, sim, todos os projetos que eu posto aqui, eles vão acontecendo dentro da minha cabeça, enquanto eu estou fazendo e gravando o vídeo para vocês, tá? Então, isso daí faz bem parte do meu processo aí para trazer algo bem legal para vocês. Painel, eu quero fazer esse painel com algumas cores e eu acho que o cru é a minha cor favorita e ele se combina super com verde, com marrons e o amarelo é pra dar um tchan. Tanto que ele só tem pouco. O que a gente vai precisar? De um fio do tamanho da sua peça. Eu vou medir assim, ó, pertinho dela, tá vendo? Aqui, aqui, como se eu estivesse grudando ele na peça, tá vendo? Aqui, e aqui, e um pouquinho mais. Se a gente precisar cortar excessos, é melhor do que a gente precisar emendar. Esse fio aqui, ele vai ser o nosso guia. No caso, o meu tem 1,80 m, mas não, 1,80 m. E você aí na sua peça, você vai ver quantos metros, quantos centímetros você quer que ele tenha de altura. Por exemplo, essa peça daqui, ela tem quase 1 metro de altura. Eu quero que esse projeto tenha mais ou menos uns 80 centímetros de altura. Eu fui medir, achei 80 centímetros muito alto. Vou fazer com 60, 70. Então a gente vai precisar do dobro dele. Então se no seu projeto você quer que ele fique com 60 centímetros, vai ser 1,20 m. Com 80 centímetros, 1,60 m. Com 1 metro, 2 metros. E assim por diante, certo? E agora, meu anjo, faça milhões de fios desse aqui. O rolo de barbante cru número 24 eu usei inteiro, tá? Cortando fios aí de 1,40 m para minha peça ficar com 70 centímetros de altura. Essa linha que tá aí é a linha que a gente mediu lá na peça no começo. Então, é a nossa linha guia. Para ficar mais fácil, eu coloquei aqui para vocês conseguirem ver. Então, isso daqui é um dos fios de franja. A gente vai unir as duas pontas e ele vai virar um lacinho aqui, ó. Então, a gente vai colocar ele aqui,
Tá vendo? Desse jeito e pega lá. Isso daqui é um nó de laçada, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? A gente vai puxar ele pra ponta. E isso aqui, ele tem que ficar bem firminho. E nós vamos fazer isso com vários deles, tá? E agora eu vou contar um segredo pra vocês. Sempre que vocês forem puxar pra cá, deixa ele frouxinho. Quando juntar bem pertinho, aperta bem e junta muito bem. Por quê? Se você não fizer isso aqui, ó, pra ele ficar muito, muito pertinho, ele vai ficar espaçado e vai ficar feio. Sim, eu tive que furar minha parede pra conseguir mostrar ele assim pra vocês, ó. Tudo meio que da mesma cor, né? Mas é isso por enquanto. Agora, o que que a gente vai fazer? Por que que eu tô fazendo ele esticado assim? Pra vocês conseguirem ver outras possibilidades e não somente o galho todo doido como o meu, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos adicionar isso aqui. Mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui e vou medir um tamanho, um tanto X. Com esse daqui, com o marrom, eu vou fazer uma faixa com ele aqui, ó. Então, essa faixa aqui, ela vai ser um pouco mais comprida e assimétrica. Então, mesma coisa aqui, fio guia. E agora eu venho com o rolo marrom e eu vou medir ele daqui, do começo até a base, e mais uns 20 ou 30 centímetros. Quando eu meço a altura, eu ponho o dobro e corto. E aí, meu anjo, é só cortar até o braço cair. Isso aqui é um cabideiro arara, super indico, tá? Esse daqui, como o fio é menor, eu não tenho como colocar ele no cabideiro. Então, a gente vai fazer ele aqui mesmo, na mão. Agora, eu vou acertar, todas as franjas já estão certas. Agora eu vou acertar essa daqui, porque eu quero que ela, como aqui, ó, o meu galho, ele é todo irregular, tá vendo os tamanhos? Ele é todo irregular os tamanhos. Eu quero que ele fique com uma franja que acompanhe todo o desenho dele e ele fique todo do mesmo tamanho. Antes de eu colocar aqui, para facilitar, eu vou cortar, vou acertar essa franja primeiro, para depois eu grudar ela aqui nesse galho. Então, se você for fazer um projeto que é muito irregular, como o meu galho, mais fácil cortar primeiro para depois colocar aqui. Eu vou medir o menor fio que eu vou ter aqui, ó. Tem uns fios que ficaram menores, tá vendo? Então, eu vou medir o menor que eu tiver, que eu acredito que sejam esses. Tá com 68 de altura. Vou travar minha trena aqui no 68. Nath, eu não tenho trena. Tem outra forma de fazer. Você pega um fio de outra cor, talvez fica mais fácil. Quer ver? Vou fazer assim. Vou pegar um pedaço de fio do verde e cortar, vou medir ele daqui, ó. Vou cortar ele do tamanho que eu quero que os outros fios fiquem. E agora eu tenho ele como referência para eu cortar todos os outros. Acertado. Agora a gente vai pra mesa pra conseguir segurar ele. Vamos ver se vai dar certo. Por favor, ignorem o fato de eu ter gravado igual a minha cara. Pra essa parte vai ficar mais fácil colocar em cima de uma mesa porque os barbantes já estão muito pesados. Eu decidi que ele vai, que ele vai ficar assim na parede, certo? Essa parte aqui mais reta e essa daqui um pouco mais pra cima. Então eu preciso colar isso aqui embaixo, certo? Pra eu não fazer errado, porque ele não vai ficar certo na parede, uma parte vai ficar afastada, primeiro eu vou medir, eu vou desenhar nele onde que eu tenho que traçar a cola. Então vem cá, pra você entender o que eu tô falando. Ele vai ficar na parede desse jeito. Tá vendo que essa parte aqui, na onde eu tô, ela sai da parede, ó. Então eu vou ter que colocar ele assim. E ele vai ficar um tanto, tem um vão aqui.
Então eu preciso ver onde eu vou colar para ele ficar para baixo. Porque se eu colar ele aqui, ele vai ficar assim, ó. Então eu preciso que ele fique todo aqui por baixo. Eu tenho uma canetinha e vou marcar onde é embaixo aqui, ó. Aí, agora eu tenho guias de onde ele tem que estar colado. Eu vou usar essa cola aqui, ó, é a primeira vez que eu tô usando ela, então eu vou falar pra vocês depois se ela é legal, se não, porque geralmente eu uso cola de contato, essa daqui não é. Para as franjinhas daqui não sair, eu faço um nó aqui na ponta, tá? Senão elas começam a pular pra cá. Agora, meu anjo, paciência. A parte aqui, ó, desse nozinho, eu quero que ela fique pra frente da peça. Então, já tô posicionando aqui minha peça virada pra frente e vou começar a colar. Não sei se essa cola vai dar certo, não. A cola é muito boa, inclusive, tem que tomar cuidado pra ela não colar coisas que não são pra colar. Por enquanto, é o que temos. Um dedo colado. Cara, isso aqui é ruim, né? Agora, eu já bem coloquei ele aqui na parede pra eu entender como que ele vai ficar e como que eu vou acrescentar as outras cores aqui. Essa daqui, se eu colocar ela assim, aberta, ela vai ficar daquele jeito que eu não gosto, com falhas. Então, eu vou dobrá-la ao meio. Não pensei numa coisa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, que eu mostro pra vocês o que dá certo e o que dá errado também, tá? Então, quando eu tenho uma linha só, ela fica mais fina. Quando eu dobro, obviamente, ele fica grosso, tá vendo? O que eu vou fazer? Será que eu tento colar assim? O problema é que essa cola é que se eu tentar, ela vai conseguir. Só se eu, pra ele não ficar tão espaçado, eu grudar bem ele assim, ó. Deixar ele bem grudadinho, tá vendo? Eu acho que vai ser mais negócio do que eu tentar dobrar. Gente, eu vou errando aqui pra vocês acertarem aí, tá? A gente não tem tempo de errar todas as coisas, então a gente tem que ir pegando o erro dos outros pra gente aprender. Ah, agora ficou bonito. E aí eu chego aqui e dou um nó bem apertado pra ele não correr. O amarelo é a mesma coisa, tá? Só que o amarelo, eu fiz ele com o fio 10. Aqui tem que tomar cuidado, porque o fio é mais fino e dependendo de quanto você puxar aqui, ele estoura, tá? Agora eu fui fazendo esses testes aí pra eu conseguir visualizar melhor como que ficaria, na onde ficaria melhor, apesar de eu ter desenhado isso antes, eu acho que fica mais fácil dessa forma aí, pra eu ver também o que eu vou conseguir cortar e as direções que eles vão ficar. Voltei pra mesa e coloquei todas as franjas ao contrário da onde eu iria colar, para eu não correr o risco de colar as franjas novas em cima delas. E depois eu fui colando na frente da onde eu já tinha colocado. Eu vou começar a filmar isso melhor, tá? De ângulos melhores para vocês verem o meu trabalho um pouco mais fácil. Agora é só vir fazendo o finíssimo acabamento, que consiste em cortar certinho aqui, ó. Tá vendo que ele tá com as pontinhas coisadas? Vou cortar aqui, vou fazer um desenho certinho aqui, vou dar o finíssimo acabamento e aí ele vai ficar pronto. Olha a perfeição dessa peça. Que linda!
E se você chegou até aqui, eu vou te desafiar duas coisas: curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Isso é uma coisa. E segunda coisa, fazer esse painel aqui ou fazer uma releitura dele aí e me marcar lá no Instagram e me marcar lá no Instagram para eu ver o que você mudou na sua casa, como que ficou o seu projeto e se você tá ganhando um dinheiro com ele também. E vamos lá, temos novidades nesse canal. Tiveram alguns vídeos para trás que ficaram algumas dúvidas sobre medida de barbante, qual barbante que eu usei, qual marca, qual tamanho, espessura e tudo mais. O que eu fiz para isso não acontecer mais? Eu reuni todas as informações sobre esse projeto ou possibilidades de modificá-lo num e-book. Tá muito completo, eu fiz com muito carinho e eu acredito que todos os tutoriais eu vou trazer dessa forma. Eu fiz com muito carinho, então ficou muito completinho, tá bem bacana, com imagem, tudo certinho. E você pode ter o e-book e o vídeo aqui pra você conseguir fazer o seu e ele ficar perfeito assim, ó, nível profissa mesmo, tá? Dá pra fazer uma grana boa. Então, vou deixar o link do e-book aqui, vai lá, já adquire o seu, faz o seu projeto que você não vai se arrepender, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha, me segue aqui também pra não perder os próximos, porque eu vou trazer mais tutoriais aqui e me dedica também do que vocês estão querendo ver por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.